Capítulo 13. Naquela época, eu costumava, muitas vezes, falar a meia voz ao microfone. Fazia perguntas e mais tarde, na mudança para a velocidade reduzida, 3/4 procurava captar o sentido de certos sussurros. Tenho guardado todas as fitas magnéticas com meus monólogos, pois através dessas experiências podem-se avaliar melhor os graus de desenvolvimento dos meus contatos. Naturalmente, aí aparecem também os meus fracassos e equívocos. A desvantagem dessa espécie de tentativa de contatos consistia na considerável perda de tempo, resultante da auscultação com a velocidade reduzida, enquanto que a gravação numa fita com a velocidade de 7/1 requer 1 hora, o tempo é duplicado na reprodução com a velocidade reduzida à metade. Quando eu pretendia obter um quadro mais nítido de certas gravações, precisava, às vezes, manter um controle de 10 a 12 horas, durante as quais, é óbvio, não deveria perder a paciência. As frases sussurradas daquela voz feminina que já se me tornará familiar, que, aliás, já se havia apresentado como Lena, nem sempre eram facilmente compreensíveis. Era bem interessante e até empolgante observar seu modo de expressão e a técnica da fala, quando ela se esforçava em formar palavras, com incansável paciência, a partir de certas frequências de minha voz ou de outros ruídos. Raras vezes foi possível articular frases mais longas, mas outras vezes ela conseguiu intervir com a rapidez de um relâmpago, lançando palavras e observações quando, em outras ocasiões, semelhantes tentativas fracassavam. Ilf, nin contact MIT rádio ema tag contact, abends rádio elfen, ilf mein man, ajude, tome contato com o rádio ema tag contact, a noitinha rádio ajuda, ajude meu marido, eram as frases mais repetidas, mas que eu ainda não havia compreendido. Wir brauchen Stimmverstärkung. Nós precisamos aumentar o volume das vozes, exclamou certa vez uma voz de mulher. Aparentemente, tratava-se de uma determinada frequência de som, que deveria transformar-se em palavras. No princípio, eu me equivocara com a indicação sobre os contatos de rádio. Naquele inverno, enquanto conversava com meus amigos invisíveis, acontecia com frequência serem gravadas repetidamente irradiações de emissoras de rádio, que de maneira estranha pareciam dar respostas às minhas perguntas. Entretanto, nessas ocasiões, o rádio estava sempre desligado. Certa vez, pus um disco na eletrola acoplada ao rádio e reduzi o volume de som. O famoso pianista russo Horowitz apresentava a sonata Scriabins, e eu perguntei aos meus amigos se a música poderia causar perturbação. Rápida como um relâmpago, veio a resposta cantante: "Oh, não. Tu sempre nos dás alegria." Fora dada alegremente em sueco. Noutra noite, perguntei se no lado de lá era a minha voz constantemente perceptível. Não obtive resposta, mas repeti a pergunta muitas vezes. Depois de algum tempo, escutei aquele conhecido tom ruidoso e tentava, em meio às dificuldades e interrupções, perceber algo quando, subitamente, uma voz alta, mas impetuosa e firme, disse em sueco: "A gente tem, ter muito tempo, para os chamamentos." E, naquela época, ainda não sabia ao certo se tratava de partes ajustadas ocasionalmente dos programas de emissoras radiofônicas, ou de uma irradiação direta dos meus amigos. Se, por acaso, se tratasse de programas intercalados, era evidente que os experimentadores dispunham de faculdades que ultrapassavam os limites das possibilidades terrestres em relação ao tempo e ao espaço. De certo, equivocara-me com a exclamação: "Tome contato com o rádio", porque o chamamento de Lena continuava a repetir-se. Um novo fenômeno interessantíssimo também ocorreu nessa fase de desenvolvimento, numa noite tranquila e já bem tarde, quando estávamos sentados em silêncio diante do gravador ligado. Ninguém escutara o menor ruído, mas, ao rodar a fita mais tarde, soou repentinamente um coro masculino, quebrando o silêncio da noite, que começou a cantar baixinho: "Oretir bruder vir beten." Vós, irmãos, escutai, nós oramos. O canto era mavioso, uníssono e assemelhava-se a um coral da Idade Média. Numa outra oportunidade as vozes cantavam na mesma tonalidade a melodia: "Vir oren von den Himmel." Nós ouvimos do céu. Certa noite,
Ressoou uma bela voz feminina: Wir beten von den Himmel, wir oren. Nós oramos do céu, nós ouvimos. Tenho certeza de que há muito tempo vinha escutando essa voz com seu cálido e sentido vibrato. Até então, todos esses cantores e cantoras preferiam manter-se no anonimato. Só alguns anos mais tarde, quando as comunicações eram realizadas por outro método e eliminada grande parte dos empecilhos e perturbações, nossas relações começaram também a ser mais francas e naturais.